Oi, oi, pessoal, paz do Senhor Jesus, para os meus irmãos em Cristo aí. Irmãos, vocês já ouviram aí falar do Farmaura e da nova modinha aí do Six Seven, né? Todas as redes sociais aí, as pessoas comentando sobre isso. Eu vou falar aqui uma coisa bem pesada para você sobre esse assunto, sabe? Essa musiquinha, né, do Six Seven. Lá no Instagram eu tava vendo várias pessoas falando que ela tem uma música que vem do inglês, que é de um rapper americano, né? E que ele conta que ele segue uma religião que invoca espíritos, né? E que ele não pode revelar exatamente qual foi a inspiração, né? O que que inspira ele nas suas músicas, mas que tem toda essa parte oculta por trás, né? Toda essa parte dessa invocação espiritual. E aí as pessoas, as crianças, os adolescentes, e aí o pessoal aí vai aí simplesmente cantando e vai simplesmente viralizando, e aí todo mundo começa a fazer, mas sabe o que me admira? Aqueles que não têm um conhecimento bíblico, que não têm um conhecimento, né, uma formação cristã, é, sinceramente, geralmente as famílias nem se preocupam. Se tem uma parte ali espiritual, se tem ali algo envolvido com ocultismo, se tem algo ali por trás daquilo, a maioria das famílias, quando não tem um conhecimento bíblico, elas nem se importam muito com isso. Mas o que me admira, sabe, é quando eu vejo os cristãos se envolvendo em tantas coisas, sabe, que a Bíblia chama de obras infrutíferas das trevas, né? E não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Essas coisas, elas não deveriam sequer ter, assim, a nossa atenção, tomar o nosso tempo, o tempo dos nossos filhos, sabe? Eu não digo nem dos netos, porque a gente educa os filhos. Os netos, a gente já não tem mais o poder de decisão, né? Já são os pais, já vai ser a educação dos pais. A gente pode até orientar, a gente pode orar e deve orar, né? Pelos nossos netos, pelos nossos familiares todos, mas realmente ali de educar e de decidir é só o pai e a mãe, né? E mesmo assim até uma certa idade. Porque os meus filhos, depois dos 14 anos, eles já não aceitavam mais, né? Então, o que me estranha são os cristãos virem os seus filhos imitando musiquinhas, imitando modinhas, imitando costumes, simplesmente porque está na moda, simplesmente porque todos estão fazendo e não questionam, e não procuram informação, e não sentam com os filhos para orientar. Quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre tinha um momento ali antes de dormir para orar com eles e para ensinar algo da palavra de Deus. Eu fazia questão de levá-los para a igreja. Dois deles, depois, né, já assim de adolescente, se afastaram, mas não porque eu deixei de ensinar no caminho. Eu não só ensinava o caminho, eu estava no caminho com eles, ensinando Jesus, ensinando o evangelho. E os pais, eles têm falhado muito nisso, gente. E quando esse cantor lhe fala de todo esse envolvimento, né, do mundo espiritual, né, ali de uma religião que ele tem de vocação de espíritos, isso tem uma interferência, isso tem uma influência no mundo espiritual. Os pais têm que estar atentos a isso. A palavra de Deus diz que nós só temos um único Senhor, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que é o nosso Deus Criador, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós não temos envolvimento com espíritos, nossos filhos não podem estar envolvidos com essa cultura pagã. Irmãos, tem consequência, tem consequência. Nada no mundo espiritual é neutro. Ou ele pertence a Deus, ou ele pertence a algo que é das trevas e que vai trazer sofrimento, que vai trazer consequências. Outra coisa também, né, essa questão do farmar aura. Gente, eu ouvi falar que é um costume da Indonésia,
né? É uma dança da Indonésia, alguma coisa assim. Outros já falam que não, que é uma modinha, que vem de outras coisas. Eu não sei exatamente a origem do Pharma Aura, mas eu vou falar aqui algo para você muito pesado, tá? Quer goste, não goste, né? Meu compromisso é com Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus ele nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Deus ele nos criou e nos deu autoridade. Quando Deus ele criou Adão e Eva, ele deu a Adão a autoridade e que ele dominasse sobre todas as coisas. Deus ele nos criou com autoridade espiritual. Ele nos criou para ser sua imagem e semelhança, e não para nós sermos idiotizados, e não para nós nos tornarmos como bestializados, sabe? Pessoas que parecem animais. Você já viu tanto que é feio aquilo? E é incrível como essas coisas elas tomam, né, de conta, elas viralizam e ficam multidões, fazendo até mesmo concursos de quem farma aura. Gente, o que me assusta não é o mundo ser mundo. O que me assusta não é as pessoas que estão longe da presença do Senhor terem esse tipo de comportamento, porque a Bíblia fala que o inimigo cegou-lhes o entendimento dos incrédulos. Ele coloca uma venda para que as pessoas já não tenham mais entendimento, discernimento espiritual. Mas o que me assusta é quando eu vejo os cristãos, os filhos dos cristãos, sabe? O povo da igreja se envolvendo com essas coisas. Meu Deus, o que está acontecendo conosco, irmãos? Aonde que está o nosso discernimento espiritual? Sabe, eu vou ler aqui para você em 2 Coríntios, desculpa, tá? Em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 14, que diz assim, ó: conselho contra a influência dos pagãos. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem em nada que seja impuro, e então eu os aceitarei. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Deus fala claramente que tem que ter uma separação. Nós não imitamos o povo do mundo, nós não imitamos as modas do mundo, nós não deixamos os nossos filhos, as crianças da igreja, sem uma orientação, sabe? Os pais não estão orientando os seus filhos, que nem tudo aquilo que a gente vê, que no mundo parece inocente, é de fato inocente. Tem um envolvimento espiritual, irmãos, desagrada a Deus, traz a presença de coisas malignas, sabe? Nós estamos nos parecendo com os incrédulos, temos que tomar muito cuidado com isso, sabe? O que eu vejo? E eu vou falar aqui uma coisa para você, eu vou falar porque eu sou assim. Eu vejo Satanás pegando uma pipoca e sentando ali com a pipoca e assistindo e rindo, e rindo, e rindo. Entendeu? Do que ele está fazendo com a criação de Deus, o que ele está fazendo com os homens, bestializando as pessoas, tornando as pessoas tão imbecis, gastando o seu tempo em coisas tão infrutíferas. E nós temos que estar atentos a isso. Sabe, eu me lembro da história de Sansão, eu já estou terminando o vídeo, quando Sansão ele começou, né, a ali negociar o seu chamado, o seu propósito, a sua aliança com Deus, que não era o cabelo era apenas uma parte, né, do voto do Nazireu, que era ser separado para Deus. Sansão, desde o ventre da sua mãe, ele foi separado para Deus por um propósito, assim como eu e você, não tenha dúvida disso,
Tá passando um carro aqui com funk, horrível. Gente, e o que que acontece? Gente, eu não gosto de música do mundo. O que que acontece? Quando Sansão começou um pecadinho aqui, um pecadinho ali, quebra aliança aqui, quebra aliança ali, ele foi dando legalidade para o inimigo. Ele foi dando espaço para o inimigo e entrando na vida dele. E entrando ali no propósito dele, e entrando ali no chamado dele. Até que chega ao ponto dele se envolver com Dalila. E ele estava já tão embebecido, né? Não apenas da bebida, porque ele bebia muito, Sansão, né? Não apenas da bebedeira, mas ele já estava assim tão embriagado do pecado, tão embriagado de andar apenas com a sua própria cabeça. Ele já não consultava a Deus, ele já não se importava com a educação que ele recebeu dos pais, ele não se importava com os mandamentos que foram ensinados a ele. E quando ele passa a ter aquela vida desregrada, que ele cai ali, né, nas mãos de Dalila, e que Dalila entrega Sansão ali para os filisteus, e que eles, o que acontece? A primeira coisa que eles fazem, eles aprisionam Sansão como escravo, tornam ele escravo, e eles furam os olhos de Sansão, eles cegam os olhos de Sansão, ele se torna cego, e ele passa a ser escravo, e ele passou a ser um instrumento de chacota dos inimigos. É isso que Satanás gosta de fazer. Quando ele tem a oportunidade, né? Quando nós abrimos brecha de legalidade, é isso que ele tenta fazer. Ele tenta nos colocar numa posição de humilhação e de sermos zombados pelas trevas, de estarmos ali humilhados. Que eu e você possamos vigiar, que nós possamos ensinar a essa próxima geração, que nós não venhamos estar calados, que nós não venhamos ser do tipo que, não fale isso para criança, você vai entristecer ela, não fale isso, é apenas uma criança, isso não tem problema, não é assim, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma geração que compra bonecos do Stitch, que compra bichinhos de pelúcia do Stitch para dar para os seus filhos. Gente, o Stitch é nada mais, nada menos do que um boneco de voodoo. Aquele desenho é um desenho que ensina feitiçaria. Aquela menina, né, do desenho, acho que é a Lilo, ela é uma menina que faz voodoo, que faz feitiçaria. E as pessoas estão dando esse tipo de coisa para os seus filhos. Por falta de conhecimento, a palavra de Deus fala em Oséias 4:6, porque tu, o meu povo, não tem conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque você tem falta de conhecimento, você é destruído. Sabe? É porque você tem falta de conhecimento, é porque você não busca orientações, é porque você não busca informações, é porque nós estamos, irmãos, colocando os nossos filhos numa redoma em que nós não queremos colocar eles em sofrimento. Não queremos falar nada, senão vai ofendê-lo, senão vai ferir a infância dele. Desculpa. É melhor você falar algo que vai tirar aquela ilusão dele do que você deixar ele iludido que aquilo é algo inocente e ele está sofrendo ataques espirituais por causa de objetos consagrados, por causa de filmes, de desenhos, de músicas, de conteúdos que são consagrados a demônios. Eu e você temos uma responsabilidade e Deus um dia ele cobrará de nós, como o que nós temos passado para as próximas gerações. E que você possa ser objeto de luz. E que você traga luz para aqueles que estão próximos a você. Não há comunhão entre luz e trevas. E que o Senhor te abençoe. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua opinião. Diga aqui o que você acha desse movimento do Six Seven, desse movimento do Farma Aura. Eu acho horrível. E eu acho, sim, que além de imbecilizar as pessoas, isso tem uma influência maligna, uma influência espiritual das trevas. Curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se.